Aí ele me perguntou, você mora sozinho? E eu disse, sim, eu moro sozinho, mas eu tenho uma gatinha de estimação. Ele olhou assim e deu um sorriso, porque isso cria um vínculo também, né? A mais com o Brasil. Claro, não é garantia que essa resposta aprovou meu visto. A minha maior preocupação, Caio, foi ser solteiro, né? Não ter filhos, não ser casado. O agente consular pode pensar que eu estou indo imigrar, ou ir para lá como turista ficar ilegal. No dia da simulação, eu fiquei, eu acho que mais nervoso que no dia da entrevista. A simulação, assim, ó, é o primeiro contato que tu vai ter com o agente consular. Ele me falou, ó, seu visto foi aprovado, você vai receber ele em tantos dias em casa. Fala pessoal, eu sou o Caio, eu faço parte do time da Move e hoje a gente vai bater um papo com o Fábio, que conquistou a aprovação no visto B2 e já tá com a viagem para os Estados Unidos no horizonte. E o que torna esse papo de hoje tão interessante é justamente o caminho que ele percorreu até aqui, a decisão de aplicar, o preparo, a entrevista consular e agora, é claro, a expectativa de viver uma experiência incrível nos Estados Unidos. Mais do que falar de documentos ou burocracia, a ideia é mostrar como uma história bem construída e uma postura segura elas podem abrir portas. Então, Fábio, muito bom ter você aqui, valeu demais por ter aceitado esse convite. Para quem está chegando agora e ainda não te conhece, conta pra gente quem é você, de onde você é e em que momento surgiu a ideia de viajar para os Estados Unidos. Queria agradecer primeiramente a oportunidade, né, de contar um pouco dessa minha jornada, né? Desde o planejamento até o visto, também a participação do time Move, né, todo esse processo. Então eu me chamo Fábio, né, Fábio Semione, moro em Chapecó, Santa Catarina, trabalho com automação industrial, né, para quem não conhece muito, é automatização de máquinas frigoríficas, né, a salsicha, mortadela, queijo, salame, tudo que vocês veem na prateleira, é um processo automatizado e eu trabalho com essa linha de produtos para automação, né, para essas máquinas. Nas horas vagas também eu tenho uma banda de música country, né, country americano, então que a gente traz um pouco dessa raiz americana aqui para nossa região, né? E se tudo der certo aí, Brasil afora. Tenho amigos que tocam country também, moram em São Paulo, mais no litoral aqui de Santa Catarina, Curitiba. Então eu já tenho essa raiz americana meio que cravada desde nascença, né? Eu quero entrar um pouco mais nessa questão aí do country, porque eu sei que isso tem a ver, inclusive, com a sua motivação para essa viagem. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber de você se essa viagem ela já é um plano, né? Já era um plano antigo seu, ou foi algo que começou a tomar forma mais recentemente na tua vida? Já era um planejamento, um sonho que eu tinha há muitos anos, né? Desde adolescente eu sempre fui fã da música internacional, né? Eu falo mais da música porque é a minha maior motivação, assim, né? Então é a minha preferência hoje, né? Então eu sempre tive desde adolescente, lá, a minha época de ensino médio, lá, os anos 90, final dos anos 90, 2000. Naquela época eu era novo, então questão de trabalho, profissão, então eu tinha que me profissionalizar aqui no Brasil, né? Então não tinha como eu fazer esse processo. O planejamento sempre teve, né? Mas a realização, o start, pôde ser feito agora, né, no ano passado, né? O que te levou, Fábio, a escolher esse roteiro especificamente? O pessoal sempre fala, vai para Orlando, vai para Miami, e eu disse, não, eu sou mais onde é que a cultura americana ela tá mais enraizada? Na região central ali, né? Então você pega Nashville, Tennessee, Louisiana, a região Alabama, Kentucky, essa região toda, ela é mais caipira, digamos assim, os rednecks, né? Então eu sempre tive a vontade, o desejo de conhecer essa região para me aprofundar mais na cultura americana, né? Até porque se você pegar Flórida e Califórnia, você tem muita mistura latina no meio, né? Então eu sempre tive esse desejo de ir para essa região mais do Tennessee, digamos assim, né? E o legal é que Nashville é conhecida como a capital da música nos Estados Unidos, né? Principalmente da música country, né? Começou com essa coisa, né? Da capital do country nos Estados Unidos, mas hoje engloba a música em geral. Você como um grande fã, você como um músico também, tem essa vontade de viver essa experiência, né? Você vai ter essa oportunidade. Mas eu queria que você contasse um pouquinho o que motivou você especificamente a escolher essa cidade. O principal realmente foi a questão da música, né? Mas como é que surgiu toda essa questão de eu ir para Nashville, né? Durante o meu processo ali de visto e tudo mais, né?
aplicação, o formulário e tudo mais, eu tinha um primeiro planejamento, né? Que era ir para Nova York. Por que eu pensei em Nova York? Pela questão de ser uma cidade mais turística, né? Então eu queria tirar meu primeiro visto e tal. Um cenário blues e jazz que eu também gosto, muito forte ali, né? Eu fiquei sabendo que o Alan Jackson, que hoje é meu maior ídolo na música country, né? Vai fazer o show de despedida da carreira dele em Nashville, que é a casa dele, né? Aí eu pensei, não, então agora eu vou ter que mudar toda essa estratégia. Esqueça Nova York, esqueça qualquer outro lugar. Eu vou para Nashville, eu vou pro berço do country e eu vou tentar, né, fazer o processo, ver se o visto vai ser aprovado ou não, né? Aí depois, até porque a minha entrevista e tudo mais ia ser antes da abertura da compra de ingressos, né? Então, até lá eu já saberia se eu ia conseguir ou não, né? Antes de tomar uma decisão de ir, né? Graças a Deus deu tudo certo, acabei conseguindo até o ingresso, né? Então hoje tá planejado já no dia 26 de junho, eu vou para Nashville, no Tennessee, né? Vou realizar esse sonho aí, ver o Alan Jackson ao vivo, né? Pela primeira e pela última vez, né? Porque ele já veio para o Brasil, mas eu não consegui ir em função de trabalho e outras situações, né? E por incrível que pareça, o Brasil é caro para você ir nesses lugares, porque ou é rodeio, é Barretos, é alguma coisa, né? Então Nashville já é um grande centro, né? O berço da música e da música country, né? Algo único, né? É realmente um evento único, né? Não tem outra palavra para descrever. Para quem não conhece, né? O Alan Jackson é uma figura extremamente importante no cenário country, no cenário musical mundial. E ele está se aposentando agora, você vai ter essa oportunidade, então, isso é sensacional. E assim, uma coisa que eu queria falar, inclusive, para quem está assistindo, é que o consulado ele não espera um roteiro cinematográfico. Ele quer entender se a viagem ela é compatível com o momento da vida da pessoa e se aquilo se sustenta com o objetivo do visto que está sendo solicitado. E aí, Fábio, eu queria saber de você, essa é a tua primeira viagem internacional ou você já fez outras viagens antes? Essa vai ser a minha terceira viagem internacional, mas as outras duas eu fui aqui para a Argentina, né? Eu fui em 2021 e 2023. As duas viagens com um grupo de amigos, inclusive viagens que eu fiz de moto, né? Eu rodei 7.000 km aí pela Argentina, somando os 2 anos, né? Deu 5.500 quilômetros em 2023, dei mais 2.000 ali em 2021. Mas até então eu não tinha ido, apesar de eu tenho 2 sobrinhos que moram em Londres, né? E eu tenho uma sobrinha que mora na Califórnia, mas eu nunca tinha ido por exemplo, lá para a Europa, né? Que é muito mais fácil, não precisa de visto, né? Aí eu ir para Londres lá visitar eles é mais tranquilo, né? Que era meio uma ideia minha num primeiro momento, né? Mas aí, como as coisas foram funcionando de uma forma bacana, os Estados Unidos voltou a ser minha pauta, né, eu resolvi dar esse pontapé. Mas eu já fiz essas duas viagens, então, para os Estados Unidos vai ser a primeira vez, né? É muito comum as pessoas chegarem aqui depois de pesquisar muito, de ler coisas conflitantes na internet e ficar ainda mais confusa, né? Então, assim, uma coisa que a gente sempre fala é que informação sem estratégia gera insegurança, né? E então é muito legal ouvir esse feedback e ouvir que deu super certo para você. Agora, Fábio, antes da gente falar ali da simulação, qual que era a tua maior preocupação em relação à entrevista consular? A minha maior preocupação, Caio, foi a questão de eu, no momento, ser solteiro, né? Não ter filhos, não ser casado. Apesar de eu ter anos de profissão, trabalho há 13 anos na mesma empresa, né? Apesar de eu ter ótimos vínculos com o Brasil, mas pelo fato de eu ser solteiro, a minha questão, mas se eu fizer alguma coisa errada aqui, o agente consular pode pensar que eu estou indo querer imigrar, ou ir para lá como turista ficar ilegal. Então, acho que isso era a minha maior preocupação, era essa, né? Eu não me preocupava com vínculo, mas eu me preocupava muito mais com essa questão particular, digamos assim, né? Então, claro, eu não estou dizendo que pelo fato de que se eu fosse casado, eu tivesse filhos, eu teria o visto aprovado. Também poderia ter sido negado, né? Eu já conheço pessoas aqui também, que foi famílias lá para fazer entrevista e teve o visto negado e um solteiro aprovado e vice-versa, né? Mas em relação a minha pessoa, a minha maior preocupação era essa, né? Legal você trazer essa preocupação, Fábio, porque é uma preocupação comum também. Muitas pessoas têm essa preocupação de, poxa,
Cara, eu tenho uma carreira sólida, uma vida estabilizada no Brasil, como é o seu caso, você tem uma experiência profissional de mais de 20 anos, isso é incrível. Mas, pô, Caio, eu sou solteiro, eu sou um cara jovem, eu tenho 40 anos, estou na faixa dos 40. Será que isso pode gerar alguma insegurança? Será que isso pode gerar alguma dúvida por parte do agente consular? E é importante a gente entender que não existe um perfil perfeito para aprovação. Né? Eu comentei isso agora há pouco, mas não existe esse negócio de ter um checklist de se você responder se você tiver um perfil A, você acumula tantos pontos. Isso não existe. O principal ali no momento da entrevista é realmente a coerência. O agente consular, ele quer entender o teu perfil, ele quer entender qual que é o seu objetivo, e é importante que o seu objetivo ele esteja alinhado com o objetivo do visto que você está solicitando. Né? Então não faz sentido você solicitar um visto de turismo, falar que você quer morar nos Estados Unidos, que você quer trabalhar nos Estados Unidos. Não faz o menor sentido. Né? Não é nem a mesma categoria de visto, tá? Completamente diferente. Né? Um é visto de não imigrante, e a intenção é uma intenção imigratória, por exemplo. Então, não faz sentido. É importante que haja sempre coerência, né, naquilo que você está fazendo. Né? É importante que haja ali intenção. É importante que você seja sempre intencional nas suas escolhas e nas informações que você vai passar pelo agente consular. É claro, sempre levando a verdade. Fábio, eu queria entrar agora nessa parte, né, que é talvez a parte que mais amedronta muitos clientes, né, o terror de alguns, que é essa etapa de simulação. Como é que foi para você passar pela simulação da entrevista? No dia da simulação, eu fiquei, eu acho que mais nervoso que no dia da entrevista. Porque ali na simulação, assim, ó, é o primeiro contato que tu vai ter com mais ou menos a maneira como o agente consular vai lidar contigo. Você se prepara com algumas perguntas, algumas respostas que talvez ele possa fazer, e a simulação, ela te atinge diretamente nisso, né? Então eu fiquei bem nervoso, assim, na simulação. Ela foi bem categórica, assim, nas perguntas, né? Dei uma fraquejada em algumas respostas, mas assim, apesar disso tudo, eu tentei manter a tranquilidade e tal, responder o que eu tive na mentoria, né? De esclarecer, deixar tudo bonitinho, falar a verdade, que nem tu falou, não ficar inventando coisas. Procurei também não responder de forma muito evasiva, né? Mas te confesso, assim, a simulação foi bem uma experiência bem bacana, assim, foi bem diferente, né? No final, acho que foi bem legal, assim, acho que pela simulação, acho que eu pensei, tem coisas aqui que eu preciso dar uma melhorada até o dia da entrevista e tal, mas eu acho que isso foi fundamental, sabe? Essa rigidez, assim, na simulação, chegando, que nem diz outro, né? Eu acho que isso foi bem importante, para me ajudou a me preparar muito a chegar de forma tranquila lá no consulado. Eu acho que isso foi primordial, assim, para mim, Caio. Então, assim, você diria que a etapa de simulação, ela acabou, então, sendo mais tensa do que você imaginava inicialmente. Para mim foi, né? Claro, porque eu estava um pouco nervoso, né? Apesar de eu ter estudado o DS e tal, mas eu não sabia que perguntas iam ser feitas, né? Aí, mas foi tranquilo, assim, sabe? Eu fiquei um pouco nervoso e tal, mas ela foi bem tranquilo. No final ali, bem legal. Depois a gente acabou rindo e tal, da simulação, né? Mas eu acho que foi uma etapa bem importante, assim, cara. Eu acho que foi o principal essa simulação para me manter tranquilo lá na entrevista com o consulado, né? Depois da simulação, você saiu mais confiante ou ainda rolou aquele frio na barriga? Ainda rolou aquele frio na barriga, mas eu me senti mais confiante, assim, porque daí eu pude me preparar melhor com as respostas, né? Eu pude, por exemplo, elaborar uma resposta melhor. Acho que essa pergunta aqui eu poderia ter acrescentado um pouquinho mais nisso, um pouquinho mais naquilo. Então eu meio que, claro, com a ajuda da Move pós-entrevista, a elaborar melhor, assim, nessa pergunta talvez dar um pouquinho mais de ênfase nisso, naquela ali um pouquinho mais de ênfase naquilo. Então isso foi primordial, sabe? Para mim chegar lá no consulado já com respostas mais... Claro, não vou dizer que o que a simulação me perguntou, o cara lá, o agente consular me perguntou a mesma coisa. Alguma coisa sim, alguma coisa não. Então você tem que estar preparado, principalmente com toda a tua DS, né? Então se você preencher a DS direitinho, colocar toda a verdade ali, não esconder nada, e na hora da entrevista, né, seja no simulado ou seja lá no consulado, você responder aquilo que você preencheu. Eu trabalho com isso, trabalho com aquilo, eu não estudo, eu me formei tal ano, né, eu trabalho há tantos anos em tal empresa. Então acho que o principal é isso,
Então, acho que essa preparação para isso, a simulação, ela foi primordial, assim, sabe? Ela foi bacana, né? Foi uma experiência bem legal. Eu acredito que é um diferencial da Move para as outras agências, né? É importante a gente levar a nossa verdade, né? Como você mencionou, cara, mesmo estudando ali a DS-160, pode acabar eventualmente caindo alguma coisa. Não foi exatamente da mesma forma que o Visa Manager, né, me perguntou ali no momento da simulação. E é exatamente isso. Né? Então é importante você levar a tua verdade, você estudar a documentação, a sua DS-160, o formulário que você preencheu com as suas informações, né? As suas informações pessoais, suas informações sobre a tua carreira profissional, sua carreira acadêmica, né? Mas sempre levar a verdade. Muita gente fala, nossa, a simulação dá um puta medo, né? E dá mesmo, né? Porque ela não existe para te deixar confortável, né? Ela existe para te preparar para aquela pressão real no momento da entrevista, para que você chegue mais preparado no momento de conversar com a agente consular, de passar a tua verdade. Então a ideia nem é decorar a resposta, né? É aprender a sustentar uma história, né? Sob interrupção, sob um olhar atento, sob silêncio por parte do agente consular. Então, quando a pessoa ela chega na entrevista real, depois dessa experiência, né, da simulação da entrevista, o ambiente do consulado ele pode até assustar, mas a pessoa ela não vai se assustar com as perguntas, né, porque ela está preparada a responder de toda forma que o agente consular perguntar, por mais que as perguntas não sejam exatamente as mesmas, né, você entende a lógica da entrevista, a lógica do que pode ser perguntado pelo agente consular e a forma como você pode responder, né, com objetividade, com verdade, né, e sempre, claro, com coerência. E aí eu queria saber de você, Fábio, no dia da entrevista, como é que você estava se sentindo? Como a minha entrevista ela era bem cedo, né? Foi marcado para 7h45. Então eu acordei bem cedo, né? Eu acordei assim, de certa forma, tranquilo, sabe? Começou a me dar um pouquinho mais de aquele friozinho na barriga, assim. Quando eu realmente cheguei lá na frente do consulado, né? Mas eu fui muito bem orientado pela Move nessa parte também, do horário de chegada, a questão também do que podia levar ou não, né? De certa forma, assim, depois que eu entrei no consulado, assim, cara, eu tava até bem tranquilo, sabe? Acho que o meu nervosismo maior foi a hora que eu deixei lá, aluguei lá em Porto Alegre, tem a opção de vários lugares que você pode deixar objetos, né? Ali até a entrada na porta do consulado, assim, foi a parte que eu fiquei um pouco mais nervoso, sabe? Mas depois, assim, quando começou o pessoal atender, a maneira como eles tratam as pessoas lá dentro, eles são, não vou dizer rígidos, mas são firmes, né? Então, mas quando eu entrei lá dentro, parece que eu já me senti mais preparado ainda, né? Porque daí saiu todo aquele peso, cara, agora eu tô aqui, agora eu preciso manter o foco, eu preciso manter a calma. Na hora que chegar o momento da entrevista ali, não escutar muito o que as pessoas estão falando, não escutar muito o que o cara que está sendo entrevistado na tua frente, ali do teu lado, tá respondendo ou não tá, se o visto dele foi aprovado ou não, isso eu esqueci, sabe? Foquei mais em estar mais tranquilo, sabe? Aí eu procurava olhar, assim, no consulado, lá, coisas que poderiam, por exemplo, me deixar mais concentrado, porque lá eles são bem, assim, firmes e fortes, né? É aquele jeito, você entra, vai para uma parte, vai para outra, vai para entrevista, mas de certa forma foi tranquilo, assim, cara, te confesso, né? Eu achei que eu ia ficar mais nervoso, né? Na hora das perguntas também eu achei que eu ia ficar mais nervoso, consegui responder de forma tranquila, assim. Então, acho que isso foi importante, manter essa calma, sabe? Claro, eu percebi lá que tinha pessoas que estavam mais nervosas, mas geralmente, assim, as pessoas estavam tranquilas. Tinha alguns adolescentes também lá com os pais, que eu pensei, adolescente pode ficar mais nervoso, mas de certa forma o grupo que estava ali também estava mais, de certa forma, mais tranquilo, né? Esses preparos que eu tive também me ajudaram, né? A sua entrevista ela foi mais rápida ou mais longa do que você esperava? Ela foi um pouquinho mais longa do que eu esperava, mas eu acho que mais pelo fato de comprovação dos vínculos mesmo, né? Em relação ao meu perfil. Então, eu não me lembro quantas perguntas foram assim, né? Mas ela foi um pouquinho mais longa, mas ela foi tranquilo. O agente consular ele foi super educado comigo, ele foi bem tranquilo, assim, né? Foi bem extremamente profissional. Então, de certa forma, a maneira como ele conduziu a entrevista também me deixou tranquilo para
responder quantas perguntas fossem necessárias, né? Inclusive, eu estava esperando algumas perguntas que ele me fizesse, eu já estava com a resposta. Tipo, uma pergunta, ele me perguntou uma coisa, agora acho que ele vai tentar me perguntar uma outra coisa para provar aquilo. E eu já estava pronto para dar essa resposta em relação à pergunta anterior, sabe? Por mais que ele tenha feito mais perguntas que o normal, que os anteriores que foram entrevistados antes de mim, por exemplo, né? Mas foi tranquilo, assim, Caio, não foi um problema, sabe? Você sentiu que você estava conseguindo responder com clareza ali, sem se enrolar no momento da entrevista? Tava bem tranquilo, não me enrolei assim, resposta firme, né? Claro, você não pode fazer todo um teatro, assim, eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo, sabe? Então eu fui um pouco mais direto, assim, mais ou menos eu procurei dar um pouco de ênfase mais numa resposta simples e completa também, né? Durante ali a tua entrevista, você sentiu que o agente consular era uma pessoa mais tranquila, era uma pessoa um pouco mais fechada? Teve algum momento ali que você sentiu alguma abertura por parte do agente consular, alguma coisa que trouxe uma leveza ali, né, na conversa entre vocês? Abriu dois guichês, um bem mais no final da fila lá, no outro lado, que eu não podia, eu não podia enxergar quem era, né? E o primeiro ali, ele era não era um senhor, era uma pessoa mais experiente, digamos assim. Mas eu vi que ele não era tão fechado assim, mas ele também não era tão aberto. Ele era um cara que te olhava de uma maneira bem respeitosa, assim, mas não era aquela cara de fechada, que cara brabo, assim, sabe? Que eu achei que talvez ele fosse ser. Ele foi de certa forma tranquilo. Eu só consegui, por exemplo, ficar mais à vontade para responder as perguntas a partir do momento que ele me fez uma outra pergunta pessoal lá, que daí eu percebi que ele já se abriu um pouco mais, né? Daí eu acho que não sei se ele foi com a minha cara ou não, mas eu percebi que ele foi mais aberto, assim, esse cara aí parece um cara bacana, né? E tal. Aí ele abriu um pouco, assim, ele deu até um sorriso numa resposta que eu dei lá, né? Mas não um sorriso assim de piadinha, né? Que eu fiz uma piadinha e tal, mas um sorriso que eu trouxe uma resposta assim que conquistou ele, digamos assim, né? Que ele pensou, o Fábio é um cara sério, o Fábio é um cara que tá aqui de maneira profissional, de maneira séria, né? Então, daí eu acho que ele relaxou um pouco mais, assim, ele foi um pouco mais aberto, assim. O público de casa, o pessoal que está assistindo, assim como eu, tá curioso. Que piadinha foi essa que você fez pro agente consular? E ele me perguntou, uma das perguntas que eu já sabia que provavelmente ele ia me perguntar, é se eu tinha casa própria, né? Na simulação da entrevista que eu fiz com o Visa Manager da Move, eu respondi que sim, tenho casa própria. Mas depois que a gente terminei a simulação, aí a gente trocou mais, fez um bate-papo, né? Sobre as perguntas e as respostas, o que poderia talvez melhorar nessa pergunta, nessa resposta do caso, né? Aí a Visa Manager me passou, Fábio, responde sim, moro nela desde tal época, né? Que eu respondi, não, sim, eu moro nela, né? Eu tenho casa própria e moro nela desde 2003. Aí a pergunta posterior que ele fez, também na simulação foi feita, né? Aí ele me perguntou, você mora sozinho? E eu disse, sim, eu moro sozinho, mas eu tenho uma gatinha de estimação. Eu respondi para ele. E aí ele deu um sorriso, daí ele olhou assim e deu um sorriso, né? Então daí parece que ele se sentiu mais interessado em saber da minha vida particular. Bom, né? Mas por que que eu respondi da minha gatinha de estimação? Porque isso cria um vínculo também, né? A mais com o Brasil. Claro, não é garantia que essa resposta aprovou meu visto. Mas eu mostrei um certo apego, né? Porque ele pensou, o Fábio não tem filhos e tal, mas ele tem a gatinha de estimação, ele é apegado a ela e tudo mais, né? Aí por isso acho que ele deu uma risadinha, porque acho que ele não esperava essa resposta, né? E isso foi uma dica que a Visa Manager no dia da simulação falou, Fábio, quando você me perguntou, quando você respondeu que você mora sozinho, você só colocou sim, traz a tua gatinha de estimação. Isso traz mais confiança para o agente consular, né? Mostra que, assim, cara, é a tua verdade, né? Então, assim, você não tá contando nenhuma informação falsa, você não tá falando... Você, na verdade, está se expondo ainda mais ali para o agente consular. Cara, eu moro sozinho, né? E eu tenho um animalzinho de estimação, eu tenho uma gatinha, poxa, eu preciso voltar também por conta disso, né? É claro que tem a questão do trabalho, é claro que isso, de fato, né, não é um fator determinante ali para aprovação, mas isso mostra a verdade na tua história, né? Então, poxa, olha, eu tenho isso também, né? Por mais que pareça simples, isso mostra a verdade.
né? E isso é extremamente importante. É. E aí eu E, é, queria... e, e complementando, cara, desculpa te interromper, complementando também isso, tu não pode, claro, chegar lá e dizer, eu tenho um cachorro, uma cachorrinha, um gato, um papagaio, um periquito, e eu preciso voltar por causa deles e coisa, não. Né? Por exemplo, eu respondi de forma simples, não, eu moro sozinho, mas eu tenho uma gatinha de estimação. Só isso eu respondi para ele, né? Aí que ele deu uma risadinha e tal, né? E daí ele deu uma risadinha, daí ele deu um, daí ele tirei ele um pouquinho da zona de conforto, né? Mas não foi um diferencial para ser o visto aprovado, pelo contrário, né? Então eu dei uma resposta simples, né? Apesar de ter citado a minha gatinha de estimação, né? Quando veio a confirmação da aprovação, o que passou pela sua cabeça? Foi aquele misto de sensações, assim. Eu sabia que eu estava dentro do consulado, não podia sair gritando, né? Foi um alívio, assim, porque eu pensei, se eu for negado, né? Se foi o meu desejo que eu tinha, o meu planejamento, que agora eu pude finalmente, né? Sentar, planejar a minha viagem, né? Planejar a minha questão financeira. Agora os vínculos estavam maiores com o Brasil, então era o ano que eu podia, né? Agora esse é o ano para mim tentar o visto, né? Então foi uma coisa muito legal. Até daí o meu irmão já queria que eu ligasse para ele. Quando tu sair já me liga e tal, porque a gente tinha planejado viagens juntos, né? A gente talvez iria para Las Vegas em fevereiro para assistir o Aham. show de um cantor country chamado Chris Stapleton, que eu curto demais também o som dele, né? E ainda não tinha saído a questão do Alan Jackson ali, né? Então foi, cara, daí o que que eu fiz? Eu saí, até no final, assim, o agente consular, ele me falou, seu visto foi aprovado, você vai receber ele em tantos dias em casa, né? Daí eu só agradeci ele, muito obrigado, né? E daí ele disse tchau, tchau, ele falou para mim, disse, tchau, tchau, até logo. Aí eu virei de forma tranquila, saí. Aí quando eu saí do consulado, eu tentei pegar meu celular e disse, meu celular não tá no bolso, né? Eu deixei lá no porta-objeto, cara. Que eu queria contar pra galera, pra esse casal de amigos que já foi também lá, que vai comigo para os Aham. Estados Unidos, queria contar para eles que deu certo, queria contar para meu irmão. Aí os pessoal lá da empresa também, todo mundo, quando tu sair já, nossa, chama a gente e tal. E daí também eu queria já contar para o pessoal da Move também, né, que foi os primeiros que eu dei a resposta assim, foi para o pessoal da Move, deu certo, né? Aí depois liguei para meu Que irmão, empresa e demais. tal. E vai ser uma experiência incrível. Eu vou querer saber depois como é que foi esse show. Eu quero que você volte aqui para contar como é que foi, porque, cara, com certeza vai ser algo único, sensacional. Assim, agora, né, com o visto aprovado e a viagem em breve chegando, o que você mais espera dessa experiência, Fábio? Sabe que eu penso tanta coisa assim, até eu já tenho o planejamento da viagem, já sei o dia que eu vou, o dia que eu volto, aonde que eu vou, que lugares que a gente vai, né? A minha expectativa, assim, tá lá nas alturas, assim, sabe? De realmente ver como é o país, apesar de eu ver só pela TV, vídeos no YouTube, vejo americanos viajando de moto, e agora eu poder ter essa sensação, vou poder fazer isso, vou poder ir lá, vou poder conhecer esses lugares. Eu acho que vai ser uma experiência assim bem bem diferente, sabe? Eu penso na viagem o tempo todo, né? E eu quero voltar com certeza aqui contar para vocês como foi essa experiência, né? Minha primeira experiência nos Estados Unidos no show do Alan Jackson também, né? O que você acha que mais fez diferença no teu processo? Maior diferença, acho que foi esse preparo que eu tive, sabe? Mentoria que eu tive com a Move, né? Todo o auxílio nesse processo. Eu acho que isso foi a etapa, acho que principal, assim, sabe? Para você realmente estar preparado, né? Para você ter um bom planejamento. Claro, não adianta você contratar a Move, por exemplo, né? Para fazer todo o processo, se você não tem um planejamento antes, né? Para fazer tudo isso, né? Para você poder dar entrada no visto e tudo mais. Não precisa nem necessariamente ser um plano de viagem, né? Mas principalmente você ter um foco nessa questão de você adquirir, né? Vou contratar, agora eu vou dar o primeiro passo, eu vou tentar realizar o desejo de ter o visto, né? Então acho que isso é o principal, sabe? Então acho que esse preparo, assim, que eu tive pessoal primeiramente, depois com o auxílio da Move, acho que isso foi o mais importante, sabe? Algo que a gente sempre está falando é que a gente entende que cada cliente carrega um sonho, né? Então, ter a possibilidade de participar desse pedacinho da história, né? De fazer parte desse pedacinho, desse primeiro passo, que é a solicitação do visto, que é a conquista do visto americano. Cara, isso é sensacional, não tem preço. Então, é realmente muito gratificante ouvir isso. E eu queria que, assim, para a gente encerrar, você deixasse uma mensagem para quem está assistindo agora,
mas de repente está cheio de dúvida ou com insegurança em aplicar para o visto americano, que mensagem você deixaria para essas pessoas? Primeiramente, eu acho que é persistência, né? Eu acho que você tem que, se você tem esse desejo, né, como eu tive, como outras pessoas tiveram, né, persista nesse sonho. Todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, que é difícil, porque eu pego o meu caso, por exemplo, né, por ser solteiro e tudo mais, mas tive o visto aprovado, né, tive a motivação, claro, eu poderia ter tido o visto negado também, isso não seria um problema para mim fazer uma aplicação no futuro, até porque eu já vi casos também de pessoas que tentaram 1, 2, 3 vezes, na quarta conseguiu, na quinta conseguiu. Mas o principal é isso, é foco, né, persistência, se é o teu desejo, vá, né, não bota na tua cabeça que você tem muitos empecilhos, porque tu não vai conseguir, não. Planeje primeiramente, né, faça um planejamento legal, desde a questão de para onde você vai, né, qual o teu desejo de ir para os Estados Unidos, mas o principal acho que é o foco e principalmente a questão de confiança, né, que você vai conseguir, né, sem ter aquele medo de ser reprovado, né, eu acho que isso é só uma questão que faz parte do processo, né, mas mantenha o foco e faça, se é o teu desejo, vai, né? E eu posso falar com a autoridade da equipe Move, né? Que eles me auxiliaram em tudo, né? Desde o primeiro passo até a aprovação do visto, né? Então acho que isso também é importante, né? E com um bom preparo, com um bom planejamento, a coisa vai funcionar assim como ela funcionou comigo, né? Foi ótimo ouvir a tua história, entender como é que você encarou cada etapa desse processo, e eu quero muito que, de verdade, a gente volte a conversar depois dessa viagem para você contar como é que foi viver na prática aquilo que até agora estava só no planejamento, como é que foi o show do Alan Jackson, como é que foi visitar as fábricas de uísque. Eu quero que você conte absolutamente tudo sobre essa viagem depois, quando você voltar, combinado? Combinado, Caio. Eu faço questão, é com o maior prazer que eu vou fazer isso, né? Quero que vocês saibam também essa minha primeira experiência nos Estados Unidos, né? Realizando esse sonho, ver como é que foi o show e se der tudo certo em 2027 eu tenho uma outra viagem que é um outro desejo meu, que é fazer a Rota 66 de ponta a ponta, né, do início ali em Chicago até Santa Mônica, que é o final, de Harley Davidson, né, alugar uma moto lá, junto com alguns amigos, né, então se tudo der certo também em 2027 quero fazer essa viagem e também trazer para vocês essas experiências, né, e também até que nem eu falei para a Visa Manager depois, quando a gente encerrou o grupo lá e tudo mais, que eu ainda quero conhecer também o Oliver lá, né? Eu sou fã do canal dele, assisto os vídeos que ele posta. Então, se um dia eu tiver a oportunidade também de conhecer o Oliver lá onde ele mora, mas conhecer ele pessoalmente também, agradecer a ele, né? Porque graças a esses vídeos dele também, através do canal dele, da Move, isso me trouxe mais confiança para poder também dar o start e com tranquilidade aí ter meu sonho realizado. E antes de encerrar, só um aviso rápido. Como vocês podem perceber, a gente precisou regravar essa parte final da conversa por causa de um problema técnico durante a gravação, mas eu não podia deixar de vir aqui para passar essas últimas informações para vocês. Então, para você que está assistindo, o que a história do Fábio mostra é que uma aprovação ela não acontece por acaso, existe um processo por trás, existe um objetivo de viagem, um perfil, existe uma estratégia, existe uma preparação para que no dia da entrevista a pessoa ela consiga apresentar tudo isso com clareza e segurança, e é exatamente aí que entra o trabalho da Move. Aqui você não precisa passar por esse processo sozinho, você conta com o acompanhamento de um Visa Manager desde o início da sua jornada, começando pela análise do seu perfil e pela definição da estratégia, passando pela organização do processo, preenchimento do formulário, preparação para a entrevista e simulação para identificar os pontos que precisam ser trabalhados antes de chegar ao consulado. A ideia é que você não simplesmente marque uma entrevista e torça para dar certo, você entende o seu processo,
se prepara para ele e chega ao consulado sabendo qual é o objetivo da sua viagem e estando pronto para conversar sobre a sua própria história. Então, se você está pensando em solicitar o visto americano e quer entender como a Move pode te ajudar, o link para falar com a nossa equipe está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir o vídeo que está aparecendo aqui na tela agora, tudo que você precisa saber sobre o visto de turismo americano em 2026. Lá eu explico vários pontos importantes para quem está começando a pesquisar sobre o processo e quer entender melhor como funciona uma solicitação de visto de turismo americano para os Estados Unidos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.